Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no meio de nós, nesse início de culto. Salmos 61 diz: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio e é torre forte contra os meus inimigos. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas és o meu abrigo. Convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos estar cantando o hino 78 do nosso cantar. Louvamos a Deus. Querido Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia estamos aqui juntamente com os irmãos reunidos em Tua presença para benzer o Teu santo nome, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo dia de hoje, pela noite que inicia, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo, Pai. O Senhor é bondoso, maravilhoso, misericordioso conosco, mesmo não sendo merecedores, ó Pai. Nesse momento entregamos toda a Sua igreja, né, em Teu altar, para que Tu possas estar falando aos nossos corações, para que nós possamos não sair daqui com o coração
cheio e avivado em teu santo nome, ó Pai. Que nossos louvores cheguem até os céus, alcance a Ti, ó Pai. Esses são meus pedidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Para adorar a Deus,
Avante, avante, confiando em Jesus, forte serei por seu amor. Marcha invicto, soldados da luz, Jesus é o vencedor. Se avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marcha lutar, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Por aqueles que puderem se colocar em pé, as mulheres lerão comigo o versículo 1 e os homens responderão em seguida. Salmo 62. Exortação e confiança. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós algum homem, todos vós para derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo na sua dignidade, na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os definidos, pesado em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Versículo 5 diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Esse salmo traz para nós refletirmos numa espera silenciosa. Enquanto nós esperamos silencioso, nós também refletimos na grandeza de Deus, como o salmista vem aqui falando nesse salmo. E que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações. Senhor, neste momento, Pai, estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, ó Pai. Agradecer ao Pai pela sua bondade, ó Pai, pelo seu amor, que mesmo sem a gente merecer, ó Pai, o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui, ó Pai, cada pessoa, esteja com a família de cada um, ó Pai. Obrigado, Pai, também pelos que não puderam vir, ó Pai, pela vida de cada um. Muito obrigado, Pai, por esse culto, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém. Amém. Um filho perdido voltou arrependido.
de novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, talvez sem demora, andar com Jesus. De novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Tu és fiel, eu creio em ti, teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. E quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. Eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em teu coração, pois nada foge dos planos teus, Senhor. Descansarei, confiarei, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se o meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé
o meu amor fiquei. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim, mesmo se as lágrimas me detêm. Tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Viverei teu melhor para mim. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Salmos 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Momento importante do culto onde nós confessamos os nossos pecados, onde nós refletimos e nós confessamos a Deus os nossos pecados e somos bem-aventurados quando recebemos o perdão de Deus, quando confessamos. Então, Salmos 32 diz assim: bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem ao Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade no meu pecado. Senhor, nesse momento, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, imperfeitos, pecadores diante da Tua presença, Pai. Pedimos, Deus, perdão, ó Deus, por muitas vezes nós não temos feito aquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai. Se muitas vezes, Deus, no nosso falar, Deus, no nosso agir, Deus, não agimos de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai, e nos ensina, Deus, a fazer melhor, ó Deus, a cada dia, ó Pai. Tudo isso, Deus, eu te peço, Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Continuando, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Senhor, porque somos imperfeitos, Senhor. Paizinho querido, venha estar nos moldando, venha estar nos... se há alguma coisa que está errada em nós, Senhor, quebra-nos e faça de novo, Senhor. Porque o Senhor é aquele que restaura muitas vezes o que está quebrado, Senhor, o que está trincado, e o Senhor se faz tudo novo, Senhor. Muitas vezes é na dor, no sofrimento, Senhor, mas o Senhor está nos moldando, Senhor. Por isso, Senhor, venha estar nos lapidando, Senhor, para que um dia nós alcançamos essa perfeição, Senhor, que é quando estivermos na Tua glória, Senhor. Porque não sou digna, não sou perfeita, sou imperfeita, mas em Teu nome que eu peço perdão. Perdoa minha falha, perdoa meus erros, perdoa por muitas vezes não saber como lidar, Senhor, ou como agir, Senhor. Me ensina, Senhor. E, Senhor, vem estar nos fazendo de novo o que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Modela-nos com Teu Santo Espírito, hoje e para todos sempre. Amém. Ouve, ó Deus, a minha voz, a minha perversidade. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. 63 do Salmo diz assim também: ó Deus, Tu és meu Deus forte, e Tu busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória.
Nesse momento vamos ficar louvando tudo. Ele pode. Tudo. Somente Deus. Ele pode. Pode Deus realizar tudo o que Ele prometeu para nós. Ele tem cumprido. Vamos ficar louvando a Deus. Todos os irmãos, quem foi, aquele que tem a sua voz, vamos estar exaltando o nosso Senhor. Cantemos louvores ao Senhor.
Agradecendo a Deus nesse canto. Te agradeço. Agradeço por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Louvado, Senhor. No momento de nós estarmos refletindo, muitas vezes nós somos ingratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o momento de nós pararmos e reivindicarmos e agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Temos esse fôlego para estar louvando, exaltando o Senhor. Agradecer a Deus porque nós estamos aqui nesse momento, na presença do Senhor, anunciando o teu Evangelho, anunciando a tua palavra. Vamos estar cantando o Senhor. Tuas promessas em tudo que
agradeço a Deus por essa oportunidade, Pai. O Senhor tem nos dado, Pai, para nós estarmos aqui, ó Pai. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Por isso, ó Pai, nós regozijamos o Senhor, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada irmão também que aqui ofertaram, ó Deus. Por cada irmão, aquele que trouxeram seus dízimos, ó Pai. Abençoa, fortalece a fé de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos ser gratos a Ti, ó Pai. Cada dia, cada minuto da nossa vida, ó Pai. Nós rendemos graças a Ti por tudo, em nome de Jesus. Que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Cuidando de mim.
estamos diante da tua presença, te adorando por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito, até mesmo por aquilo que o Senhor ainda não fez. Nós te adoramos independente das circunstâncias, porque tu és Deus. E se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor não fizer, o Senhor também continua sendo Deus. E mesmo assim nós continuamos te adorando em meio às tempestades, em meio às adversidades. Nós continuaremos, ó Deus, te adorando, porque o poder está nas tuas mãos. Toda a glória, todo louvor pertence a ti. Nesse momento nós entregamos a vida do pastor nas tuas mãos, para que teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine a vida do teu servo, para que nessa hora ele vai ler a tua palavra e da mesma trazer a meditação, o teu recado santo, ó Deus, para os nossos corações. Que a tua igreja, ó Deus, nesse momento se encontre, ó Deus, com os corações abertos para receber a tua palavra. É nossa oração de intercessão, é nossa oração de iluminação pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao 10. Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Palavra bendita do Senhor. Nós vamos, queridos, prosseguimento do que nós falamos. O tema é natureza e função da igreja ainda, só que a parte 2 da mensagem. Nós queremos, mais do que nunca, deixar, nos dias que nós vivemos, bem ciente da igreja, o que nós somos e o que nós devemos ser como igreja de Cristo, e qual a função nossa nesse mundo, Nós temos uma função aqui na terra. Vamos lá, a pedra que os construtores rejeitaram. Vamos olhar, primeiramente, citam aqui simbolicamente 3 passagens do Antigo Testamento. Primeiro,
o princípio de todo assunto se remonta às palavras do próprio Jesus. Uma das mais reveladoras e esclarecedoras de todas as parábolas relatadas por Jesus é a dos lavradores maus. Ele vai, né, e pede para que vão até a vinha e ali mata, né, o primeiro mensageiro, o segundo, e assim por diante, até matar o herdeiro também, colocando, queridos, o que o povo de Israel havia feito. Para os profetas, primeiro, os profetas vieram alertar o povo de Deus dos seus pecados, e eles matavam os profetas. Não contente disso, mataram o herdeiro, que era o próprio Jesus, o Filho de Deus. É assim que o mundo procede, né? Com Deus e com a palavra. As pessoas querem exterminar o que há de bom. Se a palavra é verdadeira e vem justamente nos apontar sobre o nosso pecado, sobre a nossa vida, nós queremos nos fazer surdo para não ouvir. Porque existe, queridos, uma força muito grande em nós, que nós queremos pensar que nós estamos corretos e nós não queremos mudar a trajetória da nossa vida. Deus nos convida mais do que nunca que nós mudemos a trajetória da nossa caminhada. Nós precisamos mudar se nós estivermos errados, e na maior parte das vezes nós temos errado na nossa caminhada. Tem muitas coisas que nós deveríamos fazer e nós somos alertados pela palavra de Deus constantemente, mas nós não queremos olhar, nós não queremos fazer ouvidos, nós não queremos enxergar aquilo que nós temos que mudar na nossa vida, e nós precisamos. E Jesus Cristo, ele fala justamente, né, sobre isso. Primeiro, queridos, no Antigo Testamento, quando fala de pedra angular, e Jesus toma emprestado falando sobre isso, falando que ele é pedra angular, mas em princípio a pedra angular era o povo de Israel, é o povo de Deus. Pedra angular é justamente aquilo que é plantado aqui para fazer mudança para os demais. O povo de Israel, ele não foi simplesmente escolhido para ser um povo só de Deus, para não fazer nada. É um povo que foi separado simplesmente para ser amado, mas que não tem uma função e algo para fazer. Ele colocou o povo de Israel primeiramente, queridos, para fazer diferença nesse mundo. Mas eles não entenderam. Eles quiseram mais seguir os povos pagãos do que ser exemplo e levar Deus a outros. E quer justamente indicar que hoje nós somos o povo escolhido de Deus, o novo Israel. E nós fomos plantados e nós estamos aqui justamente para fazer conhecido o nome de Deus. E a trajetória pode ser mudada nesse mundo tão mal, sujo e cruel. Pode ser mudado através do Deus Todo-Poderoso. E a palavra se torna eficaz através da sua igreja, através de nós e através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda no Antigo Testamento há outras referências à pedra simbólica. E os primitivos escritores cristãos descobriram e usaram também para os seus propósitos. E nós vemos em Isaías 28:16, que diz assim: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Novamente, é uma alusão aqui à nação israelita, a pedra segura, certa e preciosa, inquebrável, relação de Deus com o seu povo. É uma relação de intimidade, uma relação, queridos, que nós devemos a todo momento saber que nós temos um Pai, Senhor, que conduz
que direciona e que quer que nós andemos em suas pisadas. A caminhada é Ele mesmo que direciona, Ele mesmo que marca para nós, que nos dirige. E é por aí que nós devemos andar, queridos, e saber, né, que nós temos um Deus que quer, acima de tudo, ter um relacionamento pessoal com a gente. Né? Mas o povo de Israel já tinha tendência de fugir de Deus. E parece que existe também essa fuga nos dias de hoje, a gente não querer e deixar sempre para o amanhã o que nós deveríamos e podemos fazer hoje, que é mudar a nossa vida, a nossa trajetória, e muito mais do que isso, nós temos uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Não só usar, né? É o poder, esse Deus maravilhoso que nós temos, só nos momentos que nós estamos em condição precária, quando nós estamos aflitos, só quando nós estamos sendo provados, porque é justamente isso que nós fazemos com o nosso Deus. Nós usamos e nós temos que também, nesse momento, até porque, queridos, né, vamos olhar, né, para a nossa vida, como pais ou como filhos que nós fomos. Quando nós tínhamos uma dificuldade, a gente ia procurar conselho com os nossos pais. E nós sabemos que os nossos filhos também, quando têm dificuldades, eles vão procurar quem é mais próximo a eles, são os pais, que têm a confiança deles. E é essa relação que nós temos que ter com Deus também, né, de pedir conselho. Deus não é aquele que tem que assinar embaixo nas nossas escolhas. Nós temos que ser conduzidos em caminhar na escolha que Deus faz para nós, para a nossa vida. Nós não podemos usar Deus. Nós temos que aproveitar todo esse relacionamento íntimo com Deus justamente para fazer a vontade dEle e não a nossa. A segunda dessas passagens também foi tirada de Isaías. O Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor. Olha só, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Temor a Deus, né? A gente falou um pouquinho disso na escola dominical hoje. Temor a Deus, né? Se a gente tivesse mais temor a Deus, muitas das coisas que nós fazemos ou pensamos, nós não faríamos, queridos. Sabendo que o que nós fazemos errado desagrada a Deus, e se a gente sabe que Deus existe, se a gente tivesse temor, a gente não faria. Então, na nossa caminhada, sim, existiu e existe muitos erros e tropeços da nossa parte, que nós deixamos de olhar para Deus, olhamos para as nossas vontades, olhamos para os nossos desejos, mais do que a vontade de seguir um Deus Todo-Poderoso e Santo como Ele é. Nós temos que olhar, mais do que nunca, queridos e queridas, no tempo que se aproxima da volta de Jesus Cristo. Saber, né, o quanto Ele é bom e quanto Ele quer que cada um de nós caminhe de maneira correta diante dEle. Se Ele quer isso, é porque Ele nos ama e não quer que nenhum de nós se perca também. Essa semana conversando, né, com uma das minhas filhas, falando, filha aí, né, não esquece não, né, Deus é Deus acima de tudo na sua vida, procure, né, sempre fazer a vontade de Deus. Então existe uma vontade nossa de pais que sempre os nossos filhos sejam conduzidos e não se percam, né, nas promessas, nas coisas desse mundo, queridos. Mantermos alinhados com Deus e tentar fazer com que os nossos filhos, a nossa igreja, os nossos amigos também sigam essa caminhada.
né, de fazer a vontade de Deus, porque lá no fundo, né, as coisas que acontecem na mente, no coração, nós não sabemos como realmente as pessoas estão, queridos. É mesmo pessoas vivendo às vezes sobre o mesmo teto, debaixo do mesmo teto, nós não sabemos as dificuldades que vai lá dentro do coração e da alma das pessoas. Então nós temos que exercer até esse sacerdócio, protegendo, orientando e guardando os nossos, né, das mãos do inimigo, abrindo, tentando abrir os olhos, a mente, para o que está aí e para o que Deus tem para nós também. Olhando para a natureza da igreja, nós aprendemos 3 coisas em relação à própria natureza da igreja. Primeiro, o cristão é assemelhado a uma pedra vivente, e a igreja é comparada a um edifício vivente no qual aquilo é integrado. Isso claramente significa que o cristianismo é comunidade. O indivíduo cristão só encontra seu verdadeiro lugar quando é incorporado ao edifício da igreja. Conta aqui a respeito de um famoso relato a respeito do rei de Esparta. O outro rei foi visitar a ele e ele falava das muralhas que fortificavam o seu país, Esparta. Só que outro rei olhou assim e não viu muralha nenhuma. Ele falou assim: onde que está essa muralha que você tanto fala? Ele falou: a muralha de Esparta é cada soldado que eu tenho. Eles são a muralha de Esparta. Isso é igreja. É cada um de nós aqui a muralha que faz barreira para que o mundo não entre, para que o mundo não domine. São pedras viventes, queridos. Edifício, quando a gente fala de edifício, a gente pensa muito em construção feita por mãos humanas. Edifício somos nós. É cada cristão comprometido, compromissado com a sua vida com Deus. Esse é o agente, o verdadeiro agente nesse mundo. Parede vai ser derrubada. É uma das coisas que não entenderam no passado, quando Jesus falou que o templo ia ser destruído em 3 dias e ia ser erguido novamente. Falaram: mas espera, esse templo demorou mais de 40 anos, né? Como você vai destruir? Ele está falando do seu próprio corpo. Aí já exemplifica o que Deus fala e pensa de edifício. Somos nós, queridos. É o nosso corpo, é a nossa mente, é a nossa alma. Somos nós, igreja viva. Isso que é igreja viva. Não templo feito por mãos humanas. O cristão são sacerdócio santo. Há 2 grandes características que distinguem ao sacerdote. Primeiro, o sacerdote é alguém que tem ele mesmo acesso a Deus e cuja tarefa é levar os outros a Deus. Quando fala de sacerdócio, a gente pensa no sacerdote lá no Antigo Testamento. O que eles faziam? Era conduzir as pessoas a Deus, sacrificavam, tinha um sacrifício pelo perdão do pecado das pessoas. Sendo assim, a igreja, como sacerdócio, nós temos a função hoje de levar as pessoas a Deus, alertar as pessoas sobre o pecado, para que as pessoas saibam, queridos, o que é certo, o que é errado. Nós somos sacerdotes nesse mundo. Mais do que nunca nós temos que falar sobre isso, alertar, para que não passe desapercebido nossa caminhada cristã, queridos, que nós temos uma função muito de responsabilidade nesse mundo que nós vivemos aqui. Se a gente está vendo as pessoas caminhando para a perdição e a gente não toma a nossa função, a nossa posição como sacerdote, nós estamos em falha com Deus. Ou seja, na nossa casa, ou seja, no mundo onde nós estivermos.
Ou alerta, às vezes a gente deixa, né? A gente tem medo de falar, a gente fala, tem que cuidar. Eu escutei muito tempo isso e eu fiz isso, queridos. De a gente pensar que a gente tem que cuidar só da nossa alma. É claro que a salvação é pessoal, mas pensar que a gente tem que cuidar só da nossa alma e cada um se vire, sem a gente alertar e ajudar ele a sair do pecado, é uma mentira deslavada que nós plantamos na nossa prática religiosa. Cada um cuida de si, e nós não podemos alertar o irmão, a irmã, se está caminhando por um precipício. Sim, nós temos que cuidar sim um dos outros, né? Não no mau sentido, né? Porque a gente fala em cuidar dos outros, pode soar no mau sentido de ficar vigiando, investigando a vida do irmão. Não é nisso que eu estou falando, tá? Eu estou falando na preocupação que a gente tem em deixar as pessoas caírem em pecado, a ponto dela nunca mais voltar a enxergar ou entender o que é pecado, o que é santidade. Nós temos sim que alertar uns aos outros. Essa palavra sacerdote, na palavra latina, que eu achei muito interessante, que é pontífices, termo que literalmente significa construtor de pontes. É interessante porque pontes é o que faz ligação, né? E é isso que a gente tem que ser, construtor de pontes, fazer a ligação da pessoa a Deus. A gente vai ver o significado das coisas, né, que Deus coloca, produzido na palavra de Deus, mas que tem um significado, interpretação muito relevante e séria para a nossa vida como cristão. Não somos agentes secretos aqui, queridos. Nós temos que acabar com esse negócio. Eu até penso, de repente, cada um escolhe, né, o seu caminho, cada um tem sua religião não discute, acho que até por aí tudo bem, mas a gente não falar de Deus para as pessoas e não alertar que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum, mas que o Deus a quem nós servimos, que é real, esse sim vai levar nós no lugar firme, porque Ele é a rocha, o nosso Jesus é a rocha eterna. É Ele realmente que nos coloca em pé, firmes, para que a gente não balance em meio às dificuldades e entre as promessas que esse mundo nos rodeia, queridos. O sacerdote é o homem que leva ofertas a Deus. O cristão também tem que levar continuamente suas ofertas a Deus. Aqui nós estamos falando da vida, queridos. A nossa vida como oferta a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, ó Deus. Que esse meu corpo, que a minha boca, que os meus pensamentos só revelem as coisas eternas, porque eu quero mais do que isso, mais do que nunca. Embora eu seja falho, seja pecador, na maior parte das vezes só penso que não presta, Senhor, mas eu quero ser um vaso usado por Ti. Eu quero ser alguém que realmente faça diferença nesse mundo. A gente olha os profetas, os apóstolos, a gente se acha tão pequenininho, né? Vocês conhecem a história do profeta Elias, né? Que é tomado por uma carruagem de fogo. Você fala, oh, que servo, né? Como ele estava próximo a Deus. Enoque andou com Deus e foi tomado, e outros mais aí, né? A Bíblia está cheia. Os próprios apóstolos, o apóstolo Paulo, que sofreu, né? Tantas provações e tantas dificuldades pelo nome de Jesus. Ele entendeu que ele tinha que oferecer o corpo dele em sacrifício a Deus. Nós temos que entender, mais do que nunca, nesses tempos que nós vivemos, que nós temos que fazer diferença sim.
E a função da igreja é anunciar as virtudes de Deus. Olha, queridos, Deus, Ele é justo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é aquele que trabalha na vida do ser humano. Você pensa que você não tem mais jeito? Talvez não tenha, mas para Deus você tem. Você pode sair dessa vida lastimável que você está e ser diferente nesse mundo. Quanta gente vivendo aí, umas loucamente, outras vivendo de maneira depressiva e achando que morreu, acabou tudo para ela. E dói isso para a gente. Fala, será que a pessoa não enxerga que ela, umas até tão novas, né? Que a vida não acabou, a vida só está começando para ela. Eu gosto de falar isso quando tenho oportunidade para as pessoas. Fala, viu? Você é novo para pensar assim. Está começando a viver, já pensa que está morrendo. Porque o objetivo é ver foco nas coisas de Deus, querer ter alguma coisa, ser mordomo das coisas que Deus dá. Saber administrar aquilo que Deus dá, ajudar outras pessoas também. Mas a pessoa fica ali, sabe, naquela vida e não sai daquilo, gente. E a gente não consegue saber, a gente até sabe, né, que está aprisionada ali e que precisa ser tirado dessa escravidão, desse pensamento de morte, de impotência. Parece que é justamente isso que o inimigo quer fazer, né? Colocar, embutir na cabeça das pessoas que ela não é importante. Se não é importante, por que as pessoas se suicidam aí? Acha que a vida acabou, que ela não presta. E daí se mata a família e não sei o quê. Você fala, caramba! É o próprio inimigo e nós temos que ser agentes, queridos. Justamente para lutar contra as potestades desse mundo, para mudar alguma coisa, virar esse negócio aí. Falar, não, a gente tem visto pouco da igreja falar para o mundo. Eu fico às vezes chateado de ser igreja só nas quatro paredes, só em culto. A gente tem oportunidade de ir lá fora para falar dia a dia. A gente pode fazer culto também lá para falar dos outros, mas a gente pode fazer isso diariamente e constantemente com pessoas que a gente se encontra. Todo momento a gente está encontrando com alguém. Todo momento Deus põe alguém na nossa frente para a gente falar de alguma coisa sobre Ele. E às vezes a gente deixa passar, batido das coisas. De repente, talvez a gente está até em dúvida desse processo também. A gente não se alicerçou realmente como igreja nesse mundo. Ou às vezes a gente nem tem ideia do que é ser igreja. Não tem explicação nessa mortandade, Esse comodismo que a igreja mundial, queridos, está... É tudo bonito dentro da igreja, canções, aqui o Espírito Santo, O Espírito Santo não acompanha a gente na nossa vida diária. Ele fica só aqui, dentro da igreja, a gente fecha ele quando acabar o culto e ele não acompanha a gente, ele não vive em nós. Por que, que a gente fica tão quietinho, calado, com medo? Será que é o nosso aniversário que coloca esse medo, esse temor no nosso coração? A gente tem que ter temor com Deus, não no aniversário dos inimigos aí do reino de Deus. Deus chamou os cristãos das trevas para a sua gloriosa luz. O cristão é chamado das trevas à luz. Se há só escuridão, na nossa
visão, no nosso modo de ser, alguma coisa diferente e estranha está acontecendo também com a gente. A gente, Cristo é luz, Ele iluminou. O dia que a gente foi salvo, a gente se converteu, Ele iluminou os nossos olhos, a nossa mente. As escamas lá no caminho de Damasco caíram. Foi 3 dias, que Paulo fica, cego, e daí cai, porque até o que ele via era perseguir os cristãos, e depois ele consegue enxergar de maneira clara, o Cristo revelado. Às vezes a gente pode ser esse religioso aí, que em vez de dar vida, a gente leva a morte. A gente acaba de matar o que já está quase morrendo, em vez de a gente levar vida para as pessoas. E a gente ter vida também. Queridos, eu acho que o cristão servo de Deus há momentos de dificuldade para nós. Mas eu estranho também de uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo. Você nunca escuta nada bom da boca da pessoa, sempre está ruim. Tudo acontece, o demônio faz tudo na vida da pessoa. E Deus, onde que está isso? Nós somos Igreja Presbiteriana Independente, hein? Mais do que falar do aniversário, nós falamos de Jesus, que é o Salvador, da vida. Nós alertamos o que o nosso inimigo faz, sim, mas a gente fala menos dele, mais de Deus, porque a gente tendo Deus, a gente consegue vencer o adversário. Então a gente tem que ser um povo para cima. É um povo que tem foco, um povo que vê as coisas claramente, que batalha as batalhas de Deus. Mais ruim, se a gente tiver ruim e a gente passar algum momento de dificuldade, existem pessoas lá fora que estão, eu ia falar 10 vezes pior, mas acho que é muito mais do que isso. Porque não tem destino nenhum, sabe para onde eles vão. E nós sabemos. Nós sabemos. Aqui um dia tudo vai terminar, queridos. A gente tem que aproveitar o tempinho que a gente tem aqui para a gente ganhar tempo, ganhar as pessoas para Deus, não jogar o tempo fora que nós temos, mais perdido, nas coisas daqui do que viver realmente. Nós somos um povo escolhido, eleito para ter um privilégio, eleito para obedecer, eleito para servir. Os cristãos são real sacerdócio. Cristãos são uma nação santa, destinado a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nós, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês entenderam o que é propriedade? Quem que é o nosso dono? De qualquer maneira, a gente tem um dono, queridos. Se não for Deus, é outra. Caiu a ficha, não? Se não é o outro, é Deus. Então eu prefiro ser de Deus, Porque assim, uma das coisas que mais o inimigo planta, na cabeça das pessoas é que se ele não servir a Deus, mesmo que não declare que é um servo de Satanás, não precisa declarar que é servo de Satanás para ser dele. É só não fazer a vontade de Deus. É só não ser obediente a Deus. É só não ser compromissado com Deus. Ele está jogando no outro time. Ele
está jogando no outro time, diferente de Deus. Você tem que declarar que a gente é servo de Deus e fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus. Foi isso sempre que ele esperou de Israel. Israel falhou e de repente a igreja de Cristo está falhando também no seu compromisso de serviço a Deus. Pensemos nisso. Vamos orar? Paizinho querido, nós nessa noite tão gostosa e especial, que o teu povo, Senhor, se faz presente aqui diante de ti. E nós sabemos, ó Deus, o Senhor nos alerta sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso compromisso. Senhor, nos ajude, ó Deus, nos ajude a fazer o que é preciso para tirar as pessoas, Senhor, da perdição. E também, Senhor, nós não sermos sujeitos à perdição também, pensando que nós estamos numa boa, que nós temos que viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós temos responsabilidade com o Senhor. Ajuda o teu povo a pensar nisso, Senhor. Ajude cada um de nós a pensar sobre isso. Que nós temos uma responsabilidade. Se nós somos igreja, nós temos uma responsabilidade com o Senhor aqui na terra, ó Deus. E nós gastamos o nosso tempo mais conosco mesmo, com as nossas vontades, com as nossas vaidades, e esquecemos, Senhor, de prestar culto a Ti, Senhor, através da nossa vida. Mais do que nós estamos fazendo aqui hoje, Senhor. Estamos aqui nessa noite para adorá-lo, Senhor, e para declarar que o Senhor é o nosso Deus. Mas nós queremos declarar isso, Senhor, lá no mundo também. Por isso, dá-nos coragem, Senhor. Não deixa o nosso adversário minar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Dá ânimo, Senhor, que o Teu Santo Espírito revista cada um de nós, Senhor, com poder e autoridade para falar de Ti, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pra
com o seu plano perfeito para nos salvar. Nós estamos chegando ao final de mais um trabalho nessa noite. Agradecemos a todos que estão aqui conosco, os visitantes que estão no nosso meio. Sejam bem-vindos. Essa é a casa do Senhor, casa de oração, casa para todos os povos. Vamos colocar em pé e vamos estar pedindo para que o pastor esteja encerrando, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, a bênção. Assim nós estamos encerrando o trabalho do louvor a Deus nessa noite. Oremos. Pai querido, nós somos gratos a Ti por mais uma oportunidade, por estarmos aqui na Tua casa e por pertencermos a Ti, Senhor, como propriedade exclusiva Tua, Senhor. Ó Deus querido, nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda para que a gente possa fazer aquilo que nós devemos fazer, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas fraquezas, também as nossas necessidades, Senhor, mas acima de tudo a nossa vontade de querer persistir, ó Deus, batalhando e sendo conduzido por Ti, Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, e por todo o serviço que nós temos que fazer, ó Deus, para honrar o Teu nome, Senhor. Guarda cada irmão, guarda cada irmã, guarda os familiares de cada um de nós também. Guarda, Senhor, a todos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, que são os nossos vizinhos, colegas, ó Deus querido. Nós queremos, ó Deus, alcançar, pelo menos, ó Deus, através do nosso testemunho e também, Senhor, depois da nossa fala também, nos faz mais ousado para falar de Ti, Senhor. Tira a timidez dos nossos lábios, para que a gente possa realmente Te servir com integridade, ó Deus. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, e orando ainda a oração que o Senhor nos ensina a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos moldar, possa nos orientar, o Teu povo, Senhor, reunido aqui, e o Teu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.